Imagine ter apenas 17 anos de idade. Enquanto a maioria dos adolescentes está preocupada com a escola, amigos e o futuro, um garoto brasileiro estava prestes a enfrentar os melhores jogadores do planeta. O que ninguém imaginava é que aquele jovem mudaria a história do futebol para sempre. E o mais incrível, ele quase nem jogou a Copa do Mundo de 1958. Em 1958, o Brasil ainda carregava uma ferida profunda. 8 anos antes, o país havia sofrido uma das maiores decepções de sua história esportiva. Na Copa de 1950, jogando em casa diante de mais de 170 mil pessoas no Maracanã, a seleção brasileira perdeu o título para o Uruguai. A derrota ficou conhecida como Maracanazo. Milhões de brasileiros ficaram traumatizados. Muitos acreditavam que o Brasil nunca conseguiria superar aquele fracasso. Mas algo estava prestes a mudar. Naquele mesmo período, em uma pequena cidade chamada Três Corações, em Minas Gerais, um garoto começava a chamar atenção. Seu nome era Edson Arantes do Nascimento. Mas o mundo passaria a conhecê-lo como Pelé. A infância de Pelé foi simples. Sua família enfrentava dificuldades financeiras. Quando criança, ele chegou a engraxar sapatos para ajudar em casa. Muitas vezes jogava futebol com bolas improvisadas feitas de meias, jornais e pedaços de pano. Mesmo sem recursos, havia algo diferente naquele menino. Seu talento parecia fora do comum. Quem o via jogar ficava impressionado. Aos poucos, sua fama começou a crescer. Até que um ex-jogador chamado Valdemar de Brito tomou uma decisão que mudaria tudo. Depois de observar Pelé em campo, ele afirmou algo que parecia absurdo. Esse garoto será o melhor jogador do mundo. Na época, Pelé tinha apenas 15 anos. Pouco depois, foi levado para fazer testes no Santos Futebol Clube. E foi aí que sua ascensão começou. O jovem impressionou técnicos, dirigentes e companheiros. Em pouco tempo, já estava atuando entre profissionais. Enquanto muitos jogadores precisavam de anos para conquistar espaço, Pelé parecia pronto desde o primeiro dia. Os gols começaram a aparecer. Os jornais começaram a falar sobre ele. E logo o nome daquele adolescente chegou aos ouvidos dos responsáveis pela seleção brasileira. Mas havia um problema. A Copa do Mundo de 1958 seria disputada na Suécia. E muitos dirigentes acreditavam que Pelé era jovem demais para enfrentar a pressão de um mundial. Alguns defendiam sua convocação. Outros eram contra. O debate foi intenso. No fim, o técnico decidiu apostar naquele garoto. Pelé embarcou para a Europa com apenas 17 anos. Mas sua aventura começou de forma complicada. Pouco antes do início da competição, ele sofreu uma lesão no joelho. A situação preocupou a comissão técnica, tanto que Pelé ficou fora dos 2 primeiros jogos da Copa. Enquanto isso, o Brasil iniciava sua campanha. A equipe tinha bons jogadores, mas ainda buscava confiança. O fantasma de 1950 continuava presente. A pressão era enorme. Quando chegou o terceiro jogo da fase de grupos, Pelé finalmente recebeu uma oportunidade. Foi escalado como titular. Aquele seria o início de uma das histórias mais incríveis da história do esporte. Logo em sua estreia como titular, o jovem mostrou personalidade. Não parecia intimidado. Não parecia nervoso. Parecia que havia nascido para estar ali. O Brasil avançou para as quartas de final. O adversário era o país de Gales. O jogo estava difícil. A defesa adversária resistia. O tempo passava. E então aconteceu. Pelé recebeu a bola dentro da área. Girou rapidamente. E marcou o gol da vitória. Aos 17 anos. Era seu primeiro gol em Copas do Mundo. O gol que classificou o Brasil. Mas aquilo era apenas o começo. Nas semifinais, o Brasil enfrentaria a poderosa França. Do outro lado estava Just Fontaine, artilheiro do torneio. Muitos acreditavam que a França era a favorita, mas Pelé tinha outros planos. Naquele jogo, ele simplesmente marcou 3 gols. Um hat-trick em uma semifinal de Copa do Mundo. O mundo ficou impressionado.
Jornais europeus começaram a destacar o nome do jovem brasileiro. Especialistas tentavam entender de onde havia surgido aquele talento. De repente, todos falavam de Pelé. Mas faltava o último desafio: a grande final. O Brasil enfrentaria a anfitriã Suécia. Mais de 50 mil torcedores lotavam o estádio. A maioria apoiava os suecos. A pressão era enorme. E o início do jogo não ajudou. A Suécia abriu o placar. Por alguns instantes, os fantasmas do passado voltaram a aparecer. Mas o Brasil reagiu. Empatou. Virou. Então aconteceu um dos momentos mais famosos da história das Copas. Pelé recebeu a bola dentro da área. Com um toque genial, levantou a bola sobre o defensor sueco. Antes que ela caísse, finalizou no ar. Gol. Um dos gols mais bonitos já marcados em uma final de Copa do Mundo.